Ela entrou no tribunal com a confiança de quem acreditava ter o controle da narrativa. Sentou-se diante do júri e sorriu. Não era um sorriso nervoso, tampouco arrependido. Era a expressão de alguém que parecia convencida de que tudo aquilo não passava de um mal-entendido. Entre risadas discretas e olhares desafiadores, ela insistia que não tinha nada a temer. Dizia ser inocente. Dizia que o verdadeiro culpado era outro. E naquele momento, cada gesto seu parecia cuidadosamente calculado para transmitir uma única mensagem: eu não vou cair. Mas a verdade é que ninguém ali estava interessado em sorrisos. O que estava em jogo era muito maior do que aparências. As pessoas na sala sabiam que havia mais por trás daquela fachada confiante. E a prova viria não de testemunhos vagos, mas de algo impossível de refutar. As próprias palavras dela, registradas em mensagens privadas, agora projetadas em uma tela para todos verem. Mensagens que, segundo ela, desapareceriam para sempre. Só que nada some de verdade. Antes desse dia fatídico, a vida parecia normal na pequena cidade de Iowa. No dia 18 de junho de 2021, ainda de madrugada, um chamado de emergência chegou à polícia. Um homem não estava respirando. Quando os oficiais entraram na casa, encontraram Ryan Cooper, de 42 anos, sentado em sua poltrona, morto com 2 tiros no rosto. Sua esposa, Karina, estava ali. Chorava sobre o corpo, encenando desespero. Os vizinhos que chegaram relataram que ela gritava, pedindo por uma ambulância, agindo como se fosse mais uma vítima daquela tragédia. O local foi transformado em cena de crime em minutos. Investigadores recolheram cápsulas deflagradas, vasculharam cada cômodo, buscaram pegadas. Mas não sabiam, ainda, que o verdadeiro arsenal de evidências estava guardado em algo que parecia inofensivo: o celular de Karina. Era nesse aparelho que estavam guardadas conversas com um homem chamado Houston Dunker, cliente de seu salão de beleza que, com o tempo, havia se tornado muito mais do que isso. A relação evoluiu para um caso extraconjugal, carregado de planos e promessas de um futuro juntos. Eles falavam em casamento, filhos, até tratamentos de fertilidade. Mas havia um obstáculo: Ryan, o marido. As mensagens começaram a revelar um retrato perturbador. Não eram apenas conversas de amantes escondidos. Eram planos detalhados, frases carregadas de intenções e insinuações. Em uma troca poucas horas antes do crime, Houston lembrava Karina de um detalhe crucial: as cápsulas que ficariam na cena. A resposta dela foi imediata: absolutamente. 100%. E então veio a palavra que mudaria tudo: Go. Os investigadores passaram meses juntando cada fragmento. Buscaram registros de chamadas, mensagens arquivadas, conteúdos do WhatsApp e do Snapchat. Nada escapava. E quanto mais avançavam, mais claro ficava que a tragédia não tinha sido um acidente, mas uma execução cuidadosamente planejada. Em fevereiro de 2024, Karina foi presa e acusada de assassinato em 1º grau. A acusação sustentava que ela e Houston tinham planejado juntos cada detalhe. Já a defesa alegava que Houston havia agido sozinho, que Karina era apenas uma mulher intimidada e incapaz de impedir o crime. Quando o julgamento começou, em julho de 2025, a sala estava lotada. Amigos, familiares, repórteres, todos queriam ouvir a versão completa. A promotoria descreveu Ryan sendo morto de forma impiedosa, enquanto dormia em sua cadeira. Testemunhas relataram que Karina havia dito diversas vezes que odiava o marido e até comentado sobre atirar nele. O júri ouviu a gravação do 911 em que ela chorava e pedia ajuda. Por alguns instantes, o drama da chamada parecia reforçar a imagem de uma esposa desesperada. Mas então veio o momento em que a acusação colocou em exibição o que seria a peça mais devastadora do julgamento. As mensagens foram projetadas no telão do tribunal, linha por linha, com cada resposta marcada por segundos de diferença. Emojis, declarações de amor, códigos velados e, no meio de tudo isso, instruções claras sobre o que aconteceria naquela madrugada. A atmosfera mudou instantaneamente. O sorriso que Karina exibia desde o início sumiu. O rosto dela, antes confiante, desabou diante de todos. Lágrimas começaram a escorrer. E não eram lágrimas de dor pela perda do marido, mas lágrimas de quem percebia, finalmente, que não havia mais saída. Cada palavra projetada era como um golpe. Lembre-se das cápsulas. Absolutamente. 100%. Go. Não havia como negar. Não havia como distorcer. Estava tudo ali, diante do júri.
E não era mais uma questão de interpretação. Era a prova viva de que ela sabia, consentiu e participou. A partir desse instante, não importava quantas vezes ela repetisse que tinha medo, que era manipulada ou que jamais quis ver o marido morto. O tribunal tinha visto, com seus próprios olhos, aquilo que valia mais do que qualquer depoimento: a verdade escrita em seu próprio celular. E foi assim que a narrativa mudou de vez. O que antes parecia um jogo de versões se transformou em algo impossível de reverter. A defesa perdeu o controle, e Karina perdeu a confiança que carregava desde o início. O júri já não via mais uma esposa vulnerável, mas sim uma cúmplice ativa em um plano cruel. Mas o julgamento ainda não havia terminado. O momento mais decisivo ainda estava por vir: a leitura do veredito. E quando as palavras finais ecoaram no tribunal, toda a tensão acumulada explodiu em um desfecho que selaria o destino dela para sempre. No tribunal, as lágrimas já não tinham mais o mesmo efeito. Karina tentava se defender, insistindo que nunca havia escrito aquelas mensagens com a intenção que os promotores alegavam. Dizia que não quis dizer aquilo, que não era literal. Mas ali não importava o que ela dizia, importava o que estava projetado diante do júri. E cada palavra estava lá, incontestável. A promotoria conduziu o interrogatório de forma meticulosa. Linha após linha, eles a confrontavam com suas próprias respostas. Ele disse: tenho que fazer isso. Qual foi a sua resposta? Eu disse: vai dormir. Ponto. Não, senhora Cooper. O que está escrito aqui? Ela baixava os olhos. Está escrito gol. Ponto. Não havia como negar. O contraste era gritante. De um lado, a narrativa de uma mulher supostamente assustada, vítima de manipulação. Do outro, registros digitais que mostravam envolvimento direto, cumplicidade, até incentivo. A sala acompanhava em silêncio absoluto. O impacto daquelas mensagens estava além da compreensão. O júri não via apenas palavras. Via intenções, escolhas, decisões que levaram à morte de um homem. O clima era pesado. Já não se tratava apenas de um caso de infidelidade ou de descontentamento conjugal, era uma trama fria, calculada, sustentada por promessas e reforçada por símbolos de intimidade, como corações e emojis. Quando os promotores projetaram o último bloco de mensagens, a cronologia ficou clara. Poucos minutos depois da palavra gol, Ryan foi atingido com 2 tiros no rosto, enquanto dormia em sua poltrona. Foi executado dentro da própria casa, sem defesa, sem chance de reação. A defesa ainda tentou uma última cartada. Argumentou que Houston era obcecado, ciumento, que se comportava como se fosse o verdadeiro marido, tratando Ryan como um intruso. Tentaram construir a imagem de que Karina era uma mulher acuada, incapaz de reagir diante das pressões. Mas era tarde demais. O peso das mensagens não podia ser apagado por suposições. No dia 11 de julho de 2025, depois de apenas 3 horas de deliberação, os jurados retornaram à sala. O juiz pediu que todos se levantassem. O silêncio era sufocante. Quando o veredito foi lido, a máscara de Karina desmoronou de vez. Nós, o júri, declaramos a ré Karina Cooper culpada do crime de homicídio em 1º grau. A sentença era automática: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ao ouvir as palavras, Karina chorou compulsivamente, mas já não havia quem acreditasse naquele choro. Não eram lágrimas de luto, mas de derrota. A mulher que havia entrado sorrindo e confiante agora estava diante de sua nova realidade. Nunca mais sairia daquele sistema. E ela não era a única. Desde o início, promotores sustentavam que não se tratava de um crime isolado. Houston Dunker, o amante, também havia sido indiciado. Seu julgamento estava marcado para agosto de 2025. Mas, poucas semanas antes de enfrentar o júri, ele tomou uma decisão inesperada. Declarou-se culpado por participação no crime. Confirmou, em essência, aquilo que a investigação havia revelado desde o primeiro dia, que não era apenas um romance proibido, mas um pacto letal. Para os investigadores, a confissão de Houston foi a peça final que completava o quebra-cabeça. Ele e Karina tinham planejado juntos. Tinham discutido detalhes, compartilhado expectativas, e acreditaram que poderiam recomeçar suas vidas depois da morte de Ryan. Só não contavam que o que parecia privado seria usado contra eles de forma devastadora. O caso ganhou repercussão nacional. A imagem de Karina sorrindo no tribunal, antes das mensagens serem exibidas, foi reproduzida em jornais e noticiários. Para muitos, aquele sorriso se tornou símbolo de arrogância e frieza. Para outros, era o retrato de alguém que acreditava demais em sua própria mentira.
Mas, no fim, o que mais impressionou foi a fragilidade daquilo que ela mais confiava: as mensagens. Palavras trocadas em segredo, que deveriam ter desaparecido, se transformaram na prova decisiva. Uma única palavra, "Go", foi suficiente para derrubar toda sua versão. Esse julgamento expôs uma verdade incômoda. Em tempos digitais, segredos não se mantêm ocultos por muito tempo. O que é dito em mensagens privadas pode se tornar prova pública e definitiva. No caso de Karina, foi justamente isso que quebrou sua estratégia, desfez sua fachada e a condenou para sempre. Hoje, Karina cumpre sua sentença, e Houston aguarda o destino que escolheu ao confessar. Ryan, a verdadeira vítima dessa história, teve a vida interrompida em um momento banal, descansando em sua própria casa, sem imaginar que a conspiração já estava em andamento dentro do telefone da própria esposa. E resta a pergunta que ecoa muito além das paredes do tribunal: Karina foi uma mente calculista que planejou tudo, ou uma mulher conduzida pelo amante a tomar decisões que não teria coragem de executar sozinha? O júri já respondeu essa questão. Mas fora dali, a reflexão continua. Até que ponto a paixão pode distorcer julgamentos? Até que ponto alguém pode acreditar que suas palavras digitais jamais virão à tona? Talvez a lição mais perturbadora desse caso não seja apenas sobre traição ou crime, mas sobre a própria natureza da verdade na era digital. Nada, absolutamente nada, desaparece para sempre.